Olha só, queridos irmãos, hoje pela manhã eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: a fé que restaura a esperança. A fé que restaura a esperança. E para isso nós vamos ler o Salmo de número 126. É um salmo muito conhecido, mas eu quero meditar um pouco com os irmãos então nesse texto, nessa palavra para nós hoje pela manhã. Salmo de número 126. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar aí na tela. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca, ela se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos ler juntos agora o versículo 6? Vamos ler juntos? Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, esse salmo aqui, muito conhecido, ele, para nós compreendermos melhor do que ele está falando aqui, e a palavra de Deus tem para nos trazer nesse momento, nós temos que entender que esse salmo tem dois contextos. Primeiro contexto é o contexto histórico, ele faz referência a qual evento da história. E os estudiosos dizem que este é um salmo pós-exílico. Esse é um salmo que fala do retorno de Israel do cativeiro babilônico. Tanto é que tem algumas versões da Bíblia que traduzem o verso 1 que nós lemos aí, algumas versões traduzem assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. É a volta dos cativos. É um salmo pós-exílico. No contexto histórico, esse salmo pode ser encaixado ali no livro de Neemias, no livro de Esdras ou nos profetas pós-exílicos. Fala do retorno dos exilados do exílio da Babilônia para Jerusalém. Quando o rei Ciro, que agora já não era mais o Império Babilônico, mas era o Império Persa, o rei Ciro, diz a Bíblia, movido por Deus, ele baixou um decreto e ele permitiu que os judeus que quisessem então voltassem agora lá do Oriente da Babilônia, eles voltassem agora então para a cidade, para a sua terra, para a cidade santa, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Esse é o contexto histórico, mas existe o contexto textual também, que é o contexto aonde esse texto aparece dentro da Bíblia, onde esse salmo aparece dentro do livro dos Salmos. E este salmo foi colocado então dentro de um conjunto chamado os Salmos dos Peregrinos. Dentro do livro dos Salmos, dos 150 salmos, esses 150 salmos, eles têm várias divisões, e uma subdivisão do livro dos Salmos, ele é chamado de Salmos dos Peregrinos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos. Depois quero encorajar você, quando você chegar em casa, ou essa semana, quer fazer uma coisa boa para a sua vida? Leia essa semana esses 15 salmos, os salmos dos peregrinos, do Salmo 120 até o Salmo 134.
O Salmo dos Peregrinos, ele faz referência, era esse conjunto de cânticos e de orações que os judeus faziam quando eles estavam indo lá para visitar Jerusalém, porque você sabe, né, que a lei de Moisés ordenava algumas festas em Jerusalém que o povo de Deus deveria observar na sua vida. Temos 3 festas principais, e muitos dos judeus não viviam ali em Jerusalém. Como eu falei, muitos foram levados para a Babilônia, por exemplo. E aí, anualmente, numa frequência sempre anual, os peregrinos, eles iam, de onde eles estavam espalhados pelo mundo, eles iam para Jerusalém, para adorar lá, especialmente na Páscoa. É aí que surge aquela expressão aqui nos peregrinos que diz: alegrei-me, se lembram? Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Quer dizer, os peregrinos ficavam esperando a época das festas, especialmente a Páscoa, então para eles irem, e quando falavam assim, chegou a época, vamos para Jerusalém, né? E aí eles se alegravam, porque eles iam então agora numa peregrinação, dependendo do lugar que você estava, de vários dias para chegar lá. E nessa peregrinação, nessa viagem, eles cantavam essas orações. Por isso são chamados de os Salmos dos Peregrinos. Eles cantavam isso ao longo da viagem, essas orações. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós também estamos numa peregrinação, eu e você. A palavra de Deus diz que eu e você somos peregrinos neste mundo, amém? A palavra de Deus diz que aqui nós somos estrangeiros, essa aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, e aqui nós estamos numa peregrinação. E estes salmos dos peregrinos é muito interessante, porque eles são muito belos, lindos e edificantes, porque eles falam para os peregrinos, que somos nós também. Eles falam das dificuldades que os peregrinos vão encontrar ao longo do caminho, até chegarem na Jerusalém celestial, porque nós também estamos numa peregrinação, não para Jerusalém física, mas nós estamos indo para a casa do Senhor também. Nós também estamos indo para a casa do Senhor, estamos numa peregrinação. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai, na casa do Senhor, há muitas moradas, e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Nós estamos também indo, como os peregrinos, para a casa do Senhor. E ao longo dessa jornada, eu e você encontramos muitas dificuldades. Os salmos dos peregrinos, eles falam dessas dificuldades que os peregrinos vão encontrar no caminho, mas mais do que isso, mais do que as dificuldades, estes salmos falam da fidelidade de Deus para os peregrinos, a fidelidade de Deus para o seu povo que está nessa terra, numa peregrinação, indo para a Jerusalém celestial, enfrentando as dificuldades, mas eu e você podemos ter certeza de uma coisa: vamos ter problemas ao longo do caminho, não é verdade? Mas nós também vamos ter as bênçãos de Deus, nós vamos ter os livramentos de Deus, nós podemos confiar, e por isso esses salmos são tão preciosos e lindos, porque eles encorajam esses peregrinos que estão enfrentando os mais diferentes tipos de dificuldade. Eles encorajam dizendo assim: confie no Senhor, porque o Senhor está conosco, desde a saída até a entrada, desde agora e para sempre. E assim eles encorajavam esse povo na sua peregrinação. E este Salmo 126 fala de uma questão
especial que nós, peregrinos, vamos enfrentar nessa vida. Cada salmo fala de uma questão. Mas aqui, no Salmo 126, ele fala para nós de um desafio que a gente enfrenta, que é quando a alegria vira coisa do passado. Quando a alegria na nossa vida se transforma apenas em memória. Quando a alegria é só uma lembrança, a alegria de tempos passados hoje é só uma memória que a gente tem, porque hoje nós estamos atravessando momentos de lágrimas, porque ele fala aqui no Salmo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Há momentos nessa peregrinação que nós vamos passar pelo vale das lágrimas, e esse é um desafio para nós. Se não, veja que esse salmo aqui, ele está dividido em 3 tempos, ele está dividido no passado, no presente e no futuro, são essas as divisões do salmo aqui. Do verso 1 ao 3, ele fala tudo no passado. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou lá atrás a sorte de Sião, nós ficamos lá atrás como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, veja, é tudo no passado. E o que está no passado? A alegria, o louvor, os cânticos, o júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tudo isso se referindo ao testemunho do passado. Mas aí o salmo vem para o tempo presente. O verso 4, eu vou pedir para Elô colocar, Elô, Salmo 126, o verso 4. E o verso 4 agora nos joga do passado para o presente. E ele diz assim agora, no tempo presente, o tempo que o salmista agora estava vivendo. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. A alegria está no tempo passado, no pretérito, porque no tempo presente agora, ele compara e ele diz que ele está se sentindo como se ele estivesse vivendo num deserto. O tempo presente é um deserto. Por quê? Porque o Neguebe, que significa sul em hebraico, o Neguebe, ele é um deserto árido, seco, difícil, que ficava no sul de Israel. E ele está agora comparando o tempo presente dele, então, com um deserto que precisa de alívio. As torrentes do Neguebe, porque ele está se sentindo assim. A vida dele ele está passando por um momento de privação, de secura, de carência, de sequidão. E ele diz, no presente é assim. Então a alegria do passado acabou desembocando agora que no tempo presente eu estou vivendo num deserto, e a alegria ficou lá para trás. Mas ele também fala aqui das lágrimas no tempo presente. Ele diz que ele está no deserto, ele fala, os que com lágrimas semeiam agora, quem sai andando e chorando enquanto semeia. O tempo presente é um deserto, o tempo presente é um momento em que a gente está derramando lágrimas. E isso é importante, porque na nossa peregrinação, irmãos, nós vamos ter esse tipo de experiência. Há momentos na nossa vida que a alegria fica coisa do passado, e aquela alegria, o júbilo se converte em lágrimas, e é o momento de lágrimas e de deserto. Mas ele não para aqui no presente, e isso que é maravilhoso, ele não para no presente, ele não para nas lágrimas, ele olha para o futuro. E o que ele fala sobre o futuro? Nos versos 5 e 6 que nós lemos, o que ele fala sobre o futuro, irmãos? No futuro,
Ele diz: os que com lágrimas semeiam, vão ficar chorando para o resto da vida e chupando o dedo. É isso aí que ele fala? O que ele fala? Os que com lágrimas semeiam, ele olha para o futuro com esperança. E é isso que eu acho maravilhoso. Ele olha para o futuro e ele proclama, ele confessa e ele canta que, conquanto hoje nós estejamos passando por um momento de deserto e de derramar de lágrimas, mas ele confia que isso também vai passar, e que no amanhã colheitas virão, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Ele olha para o amanhã e diz assim: olha, a gente hoje está num deserto, mas eu sei, pela fé, que as coisas vão mudar. E as coisas vão mudar. E o Negueb, ele fala de um modo impressionante, ele diz assim: eu creio que o Negueb, o deserto, vai virar lavoura. E se a gente, ainda que com lágrimas, a gente semear, quem semear nesse deserto, esse Negueb vai virar lavoura. E ele olha assim, ele termina este salmo com esperança. Por isso que a minha reflexão é sobre essa fé que restaura a esperança, porque o salmo termina olhando para o futuro e vendo colheita, vendo a restauração, vendo transformações do deserto seco, com a graça de Deus, as torrentes de água chegando, e aqueles que semearam vão colher frutos abençoados do seu esforço, da sua perseverança. E é assim que ele olha, é assim que o salmo fala para você, peregrino. Olha assim, se você hoje está passando por um momento na tua estrada, na tua viagem, que é momento de deserto e lágrimas, não fique estacionado no tempo presente, no deserto e nas lágrimas, mas pela fé, olhe para o futuro e veja que na fidelidade de Deus, no futuro, nós vamos colher também transformações. O deserto não dura para sempre. A vida tem desertos, irmãos, mas o deserto não dura para sempre. E como é que o salmista restaura essa esperança? Como é que eles aqui, esses peregrinos, nesse momento da viagem, eles no meio do deserto conseguem restaurar a sua esperança, a fé que restaura essa esperança? Como é que eles reagem no momento da perplexidade? Como é que eles reagem no momento das lágrimas? De modo que eles terminam olhando para o amanhã e olhando cheios de esperança. Ainda que com lágrimas semeando hoje, mas eu não fico preso no deserto de hoje pela fé. Eu sigo em frente, porque eu sei que o deserto termina, e desertos no poder de Deus viram colheita, viram lavoura. Como é que ele restaura? Eles fazem aqui, os peregrinos fazem 3 coisas aqui, eles têm 3 atitudes aqui que ajudam eles a restaurar essa esperança, e é isso que eu queria deixar para você hoje aqui, imitar na sua vida, hoje, você, na sua peregrinação. Em primeiro lugar, primeira coisa que eles fazem quando eles estão no deserto, eles lembram dos milagres do passado. Primeira coisa, eles começam a recordar e falar dos livramentos impossíveis que já aconteceram no passado. Eles começam a recordar.
E não só a recordar, eles começam a falar entre eles, porque o salmo inteiro está na primeira pessoa do plural. O salmista não está sozinho aqui, o salmista não é um peregrino solitário. Ele fala: quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos. A oração do verso 4 no presente, ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte. Ele não está sozinho. Então eles lembram e eles falam entre eles. A primeira coisa, eles lembram e falam e proclamam e relembram e dizem de novo dos livramentos impossíveis que já aconteceram no passado, quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião. Nós ficamos como quem sonha. Lembra? Lembra, Jacó? Você lembra? Você lembra que a gente foi dormir um dia e as portas da Pérsia estavam fechadas, o cativeiro, era impossível de sair. Era um desejo, mas era um desejo impossível para nós de ser realizado. A gente foi dormir, Jacó, lembra, lá numa quarta-feira, e quando a gente acordou na quinta, as portas estavam abertas, porque o rei, movido por Deus, baixou um decreto, e literalmente da noite para o dia, foi literalmente da noite para o dia, uma porta se abriu, e a nossa vida mudou. Lembra? E eles começam a lembrar. Você lembra como a gente ria? Você lembra como a gente cantava? Se lembra do testemunho que as pessoas davam a respeito de nós? Falaram: nossa, esse cara aí, esse aí é pó, deve ser assim como o Todo-Poderoso lá, esse aí, porque ó, você lembra? E a gente dizia: de fato, Deus tem feito grandes coisas por nós. Você lembra? E eles começam a lembrar. Sabe por quê, irmãos? Isso é importante. Porque na nossa vida, na nossa peregrinação, às vezes a gente fala besteira demais, fala coisa que não edifica, fala coisa que não serve, e na hora da dor, do que a gente lembra? Na hora do deserto a gente começa a lembrar do quê? Só de desgraça, não é assim? O homem natural só lembra de desgraça. O homem natural, na hora da dor, o carnal, na minha carnalidade, no meu ser natural, eu só lembro, eu esqueço das grandes coisas que Deus fez lá e que Ele pode voltar a fazer hoje aqui, no deserto que eu estou vivendo. Isso é um ensino da Escritura. Nós esquecemos rápido demais. Por isso que Jeremias, quando ele estava na sua peregrinação, passando pelo deserto, Jeremias diz assim, o profeta: quero trazer à memória a derrota, mais uma vez, que meu time teve. É isso? O que ele quer trazer à memória, irmãos? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar a esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Porque a gente lembra, e nós começamos a alimentar só tragédia. Esse é o caminho natural da gente. Eu tenho que fazer um caminho diferente, eu tenho que começar a cantar e lembrar e confessar as grandes coisas que Deus já fez na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem grandes coisas para falar hoje da graça de Deus na sua vida? Se alguém perguntasse para você, o que você lembra aí do teu Deus? Você diria o quê? Irmãos, nós temos muitas e muitas bênçãos para confessar. Eu lembro que uma coisa impressionante que a palavra de Deus ensina, o povo de Israel, história do Êxodo, o povo de Israel, vocês lembram da história das águas de Mara?
quando o povo de Israel chegou nas águas de Mara, Mara significa amargo em hebraico. O povo de Israel, eles tinham, capítulo 15 de Êxodo, eles tinham saído do Egito, as águas do Mar Vermelho se abriram, talvez e possivelmente um dos maiores milagres registrados em toda a Escritura. O povo de Israel passa, e o milagre não termina aí, porque o mar fecha e destrói o inimigo. Eles encontram um caminho para sair, e ao mesmo tempo Deus os livra do faraó que os perseguia. Êxodo 15 diz que eles cantam na beira do mar, olhando para o livramento do Mar Vermelho, eles cantam e louvam a Deus. O cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Aí acontece uma coisa interessante, diz que então Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto de Sur, e eles andaram 3 dias, quantos dias, irmãos? Quantos dias? 3 dias, e eles não encontraram água, até que finalmente no 3º dia eles encontram água, e quando eles vão beber a água, são as águas de Mara, são águas, o quê? Amargas. Eu já disse isso aqui, né? Aquilo lá era no Rio Grande do Sul, era assim um lago de chimarrão, era uma água amarga. Paulistano falando: não, de jeito nenhum, essa água quente, amarga, isso eu não bebo. Não dava para beber a água. Frustração, desapontamento. A gente está com uma necessidade, de repente a gente sobe o morro assim, e a gente vê um lago de água, e a gente se alegra e fala aleluia, encontramos água. Quando vai experimentar, água amarga, não dá para beber. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel começou a murmurar, e a murmuração foi uma doença que foi crescendo dentro daquele povo, e assim as águas de Mara simbolizavam Israel e simbolizam nós precisamos ser curados da nossa amargura, se nós quisermos chegar na conquista da terra prometida e dos sonhos, porque a nossa amargura e a murmuração são a coisa que mais nos atrapalham. Precisamos ser curados. As águas de Mara estão dentro de mim. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho que quando a gente, são 3 dias, quando a gente chega nas águas de Mara, a gente esquece as águas do Mar Vermelho. Quantos dias demorou para eles esquecerem as águas do Mar Vermelho? 3 dias. 3. Não foram 3 meses, não foram 3 anos, gente. A gente esquece. Por isso, primeira coisa que os salmistas eles fazem aqui, no momento em que eles estão no deserto, eles lembram aqueles milagres do passado, a fidelidade de Deus no passado, e nós temos que fazer a mesma coisa. Em segundo lugar, a segunda coisa que eles fazem aqui, eles oram por um milagre no tempo presente. Eles oram pedindo um milagre. Isso parece ser tão simples, mas não é. Porque tem muita gente que na estrada da vida, na peregrinação, quando está passando pelo deserto e porque passou por frustrações, deixa de acreditar que hoje, assim como Deus realizou coisas no passado, Ele pode realizar hoje sim na nossa vida. Tem muita gente que deixou de acreditar em milagre. Você crê em milagre? Ou você crê que, mais ou menos, pastor? Você ora pedindo para Deus a sua intervenção e os seus milagres?
Nós oramos pedindo a Deus que, se Ele quiser, que Ele faça os seus milagres no nosso meio. Muita gente não crê mais. Muita gente não crê. Muita gente não pede. Eles pedem. Verso 4 ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Neguebe, aquele deserto seco, mas ele tem uma característica. O Neguebe, ele tem rios no meio da areia, assim, são rios de areia seca, são canais secos no meio do deserto. Quando chove no norte de Israel, Israel é uma descida, eu nunca fui lá, mas os geógrafos dizem que quando chove no norte de Israel, a água vai descendo, e aí de repente, aqueles canais de areia seca, eles começam de repente a se encher de água. São as torrentes do Neguebe. Pessoas que vão visitar Israel dizem que nessa região aqui, quando você está lá em Israel andando de carro, nessa região do sul de Israel, você vê placas na estrada dizendo assim: cuidado com o dilúvio. Você está andando na estrada, daqui a pouco tem uma placa: cuidado com o dilúvio, tudo seco. Por quê? Porque de repente as torrentes de água vêm e invadem o deserto, e irrigam o deserto, de repente. E aquele deserto, que era um deserto seco e árido, ele é irrigado por essas torrentes de água que aparecem, e quando ele é irrigado, dizem os geógrafos bíblicos, que ele vira um jardim florido de relva verde e flores, e o deserto vira um jardim. Da noite para o dia, parece aqui, né, o nosso sertão é esturricado e seco, aí vem uma névoa assim, né, no sertão. O que acontece com aquelas árvores secas, retorcidas? De repente o sertão fica verde. E é o que ele está pedindo aqui. No tempo presente, eles olham para o céu e dizem: Senhor, restaura a nossa sorte, assim como as torrentes, Pai, invadem o deserto, que assim, sem demora, o Senhor também invada a nossa vida, irrigando e transformando, que a transformação do Senhor venha, Senhor. Nós clamamos, nós pedimos, e eles pedem. Eu acho isso lindo. Eu acho que uma das maiores derrotas que pode acontecer na nossa vida é quando a gente começa a deixar de pedir pelos milagres de Deus na nossa história. Vamos desacreditando, vamos esfriando e vamos dizendo: ah, não, isso não acontece não. E a palavra de Deus nos encoraja: não, você quer ter uma fé que renova a esperança? Não deixe, meu irmão, de pedir, de crer, de que para Deus nada é impossível. Assim como Ele fez o impossível lá na Pérsia, Ele pode fazer o impossível hoje de novo entre nós. Então vamos pedir: ó Senhor, visita-nos com a irrigação da Tua vida na nossa vida. E que o nosso deserto também, assim, pela Tua ação, da Tua mão, ele se transforme, Senhor, num jardim. E em terceiro lugar, eles lembram dos milagres, eles oram pedindo um milagre, crendo no milagre. E em terceiro lugar, eles se preparam para o milagre. Eles ficam preparados para o milagre. Eles oram, mas eles também se preparam, porque nos versos 5 e 6, eles pedem o milagre, mas eles dizem assim: os que com lágrimas, o quê? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão: adianta vir torrente da graça irrigando, se não tem semente no chão? Adianta? O que adianta? O que o Salmo está dizendo aqui é que Deus vai fazer a parte dele. Podemos confiar,
Porque no momento de Deus, e conforme a sua sabedoria e graça e poder e misericórdia, as torrentes de Deus que irrigam o nosso deserto, elas vêm. A questão é se essa irrigação vai encontrar da nossa parte a semente lançada, a gente perseverando e se preparando e lançando a semente. E muitas vezes eu e você vamos ter que continuar na sequidão, irmãos, fazendo sacrifícios, porque é chorando. Ele fala aqui do choro. Ele fala do semear chorando. Tem horas, irmão, que não é ou não é verdade, irmãos? Tem horas que não é fácil a gente levantar de manhã. Quem aqui, não vou nem pedir para levantar a mão, mas já levantou chorando de manhã, dizendo assim: eu vou chorando pegar o metrô, eu vou chorando para o trabalho, eu vou chorando atender aquele cliente. Eu vou continuar chorando, mas eu vou continuar, porque esse é o jeito certo da gente chorar. A gente chora semeando. Esse é o jeito certo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram semeando. E semeando ainda às vezes choram, porque é sacrificante. Mas ele está dizendo aqui: olha, aqueles, os que, não é todo mundo, é os que com lágrimas semeiam. Aí quando vier a torrente da graça de Deus na vida, vai encontrar o meu solo, pela fé, preparado. Eu gosto de dizer o seguinte: adianta o ônibus chegar no ponto, no horário, e eu não estar lá? Adianta? Já aconteceu com você, de você estar assim um quarteirão do ponto e o ônibus chega? Aí você sai correndo desazado para tentar, mas o ônibus vai embora. Eu tenho que estar no ponto. Eu tenho que estar no ponto. Sabe por quê, irmãos, eu tenho que estar no ponto? Por que eu tenho que semear? Por que eu tenho que continuar pela fé, fazendo o que eu devo fazer? Sabe por quê? Porque a chuva de Deus vai chegar. O tempo da mudança vai chegar. E quando chegar, que em nome de Jesus, que Ele encontre um povo que está com o seu terreno preparado para abraçar e se alegrar naquela mudança que chegou. A palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, ele e os seus sócios, eles passaram a noite toda pescando no mar da Galileia. Pescadores ali pescando, não sei se a água estava gelada, vai, pesca. Pegaram o quê? O que eles pegaram? Está lá em Lucas capítulo 5, o que eles pegaram, irmãos? Placa de carro, pneu de bicicleta, alga, pedaço de madeira. Pegaram peixe? Não pegaram. Pedro estava cansado de manhã? Estava ou não estava? Estava cansado. Vocês acham que Pedro não estava frustrado quando amanheceu aquele dia? Pedro estava frustrado, mas a palavra de Deus diz que Jesus chegou. Um novo dia sempre chega e Jesus vem. E quando Jesus chega, diz que ele encontra Pedro fazendo o quê? Consertando suas redes, lavando as suas redes, arrumando as suas redes, tirando alga, tirando pedaços de madeira, costurando, ajeitando. Pedro estava cansado, Pedro estava frustrado, mas ele continuou de manhã semeando. Ele estava lá trabalhando as suas redes, ele estava se mantendo preparado, porque ele sabia: eu não peguei hoje, mas em algum momento eu vou voltar a pescar. E ontem o mar não estava para peixe, quem sabe hoje o mar está para peixe, aleluia. Aí aconteceu o quê? O mar estava para peixe no outro dia.
Você percebe? O problema não é que não tinha peixe no lago, tinha muito peixe, tem muita riqueza no lago. Mas foi que num dia, teve um momento que eu não peguei. Mas Pedro se manteve. E aí Jesus chega. E aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, faze-te ao largo para pescar. Você já imaginou se Pedro chegasse e falasse assim: ô Jesus, legal, mas eu estou sem rede. Eu estou sem rede, porque sabe, eu não peguei nada a noite inteira, aí fiquei chateado, eu fui para casa, fiquei deprimido, fiquei lá em casa deprimido, assim, fiquei lá no WhatsApp, né, deitado lá, né, no Insta, fiquei no Insta lá, deprimido lá, e deixei, e agora estou sem rede. Quando Jesus fala: Pedro, faze-te ao largo, ele estava preparado. Aí ele vai, ele não sabe o que está acontecendo, ele está cansado, lembra? Mas ele vai, porque Jesus pediu, ele vai pela fé, ele vai, e ele realiza naquele dia, possivelmente a maior pescaria da sua vida. Um novo dia chega, irmãos, a chuva de Deus cai, as torrentes de Deus chegam, mas nós temos que estar preparados, com o coração pronto, a minha vida preparada para a gente poder receber isso e se alegrar na graça de Deus. Os que com lágrimas semeiam, semeie, não pare de semear, não pare de investir, não pare de se preparar, não pare de ligar. Poxa, já liguei para 30 clientes, mas deixa eu continuar ligando aqui, deixa eu continuar fazendo network, deixa eu continuar conversando com as pessoas, deixa eu continuar semeando. Eu vou semear porque eu sei que um novo dia sempre chega, e chega uma hora que as torrentes do Negueb vêm e irrigam o deserto e encontram o meu terreno com a semente, e a gente vai voltar com júbilo trazendo os feixes. Perseverança. Eu queria hoje encorajar você em nome de Jesus, irmão, levanta e persevera. Se você está na estrada, você é um peregrino, você está passando por um momento de deserto, você está aí olhando, está seco, você se frustrou, a alegria virou coisa do passado. Hoje, em nome de Jesus, eu queria que você falasse dos milagres, dos impossíveis do passado que já aconteceram. Eu queria, em nome de Jesus, que você cresce que hoje, que no presente é possível sim Deus fazer milagres, porque é o mesmo Deus no passado, hoje e sempre será. Creia, ore, peça, e aí você levanta, anda, às vezes chorando, mas eu vou continuar investindo, eu não vou desistir, porque eu sei que as torrentes da graça inundarão o meu deserto, em nome de Jesus. Persevere. Eu já vi gente doente, que está doente, persevera, às vezes o tratamento não está dando certo, mas a pessoa continua semeando, melhora, bate um tratamento que dá certo. Talvez você esteja doente, ou tem alguém, está pensando em desistir, não, persevera, anda em frente, vá semeando. Eu não sei, vá semeando, porque Deus, meus irmãos, Ele é um Deus maravilhoso, Ele cuida de nós, e é assim que esse momento aqui, o Salmo 126 fala para a gente: persevera, lança a tua semente, lembra dos milagres, peça e vá em frente, porque Deus é bondoso, e o deserto pode virar lavoura. Amém? Vamos orar, vou colocar a máscara aqui. Vou pedir para os irmãos do louvor virem para cá, podem vir para cá.
Vamos ficar em pé, enquanto eles se preparam, vamos ficar em pé. Queria convidar a você fechar os seus olhos, abrir o seu coração para o Senhor. Hoje, teu momento na estrada é momento de lágrimas, teu momento é momento em que a alegria virou coisa do passado. Isso acontece, a palavra de Deus diz que sim, que acontece. Mas vamos nos animar uns aos outros, com essa fé que se transforma em esperança, e que você olhe com fé, meu irmão, e se diga: eu sei que no futuro colheitas virão, mudanças virão, alívios de Deus abundantes virão, torrentes de Deus, não é riachinho de Deus, são torrentes de Deus. Eu sei, eu vou me levantar e vou semear a boa semente na minha vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Entrega para o Senhor as tuas lágrimas. Queria que você soubesse que a palavra de Deus diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre, e Ele anota cada lágrima no seu livro. Queria que você soubesse hoje que nenhuma lágrima tua passa despercebida diante de Deus, nenhuma. Então confia no teu Senhor, porque as tuas lágrimas estão na presença dEle, não são desperdiçadas. Deus não as ignora, pelo contrário, Deus trata as tuas lágrimas como se fossem diamantes, Ele as recolhe no seu odre. As tuas lágrimas estão na presença de Deus. Creia, confie, diz a palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece o coração de cada peregrino aqui, cada um de nós. O Senhor sabe o momento que cada um vive, e não são poucos, são muitos que hoje, Senhor, estão se sentindo no Neguebe. Sonhos ficaram para trás, o sorriso, o júbilo são apenas memórias. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe das lágrimas, às vezes doídas, que a gente derrama, Senhor, na nossa cama. O Senhor sabe, porque elas estão guardadas, cada uma no teu odre. Por isso hoje, Senhor, nós queremos fazer como o teu povo fazia, Senhor, nas suas peregrinações. Eles cantavam e oravam, cheios de confiança, oravam, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, amoroso, pedindo, Senhor, as tuas torrentes. Eles lembravam, Senhor, do passado, confessavam, falavam uns com os outros das coisas que podem trazer esperança. E eles então, com fé, se levantavam e semeavam, sabendo, Senhor, que o Senhor é fiel e permanece para sempre fiel. Abençoa a tua igreja, consola os corações, abençoa, Senhor, as lágrimas daqueles que hoje choram, e que nós, como teu povo, no meio desse deserto, Senhor, de incertezas, nós possamos carregar essa certeza no coração,
de que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Obrigado, Senhor, obrigado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que assim seja, amém, irmãos? Que assim seja, que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoadíssima. Vamos encerrar o nosso culto celebrando esse Deus que é fiel. Vamos adorar.